Amém. Pode assentar. De fato, o choro pode durar uma noite, mas a Bíblia diz que pela manhã vem a alegria, né? E nossa oração é essa, que essa noite que parece que não tem fim, que ela passe, né? A nossa oração é que Deus possa nos dar um alvorecer, nos dar um novo dia, um dia de esperança, um dia de sol iluminado, um novo dia sobre o Brasil, sobre o mundo, em que nós possamos celebrar o fim de toda essa história triste pela qual nós temos passado nesse mundo, nesse tempo. Nós queremos nesta manhã, como temos feito ao longo desse mês de maio, e já estamos aí no meio do mês, queremos celebrar a família, mês da família, na primeira igreja Batista do Ingá, e nesse tempo nós estamos falando na nossa igreja, estamos sempre lembrando na nossa igreja as famílias que influenciam a sociedade, nosso propósito de sermos famílias que influenciam a sociedade. Nós sabemos que a sociedade tem recebido muitas influências, há muitas influências na sociedade e há muitas influências também sobre a família nesse tempo, mas não tem sido influências exatamente positivas, não temos visto influências exatamente boas influências. Existem boas, mas existem também influências influências negativas. E hoje nós gostaríamos de continuar então meditando na palavra, refletindo na palavra e mergulhando um pouquinho mais agora nos 10 mandamentos. Estamos nessa esteira dos 10 mandamentos, avançamos um pouco mais, recuamos porque nós estamos seguindo exatamente a ordem cronológica dos 10 mandamentos. Tivemos que alterar especialmente por conta ali do Dia das Mães. Nós preferimos trazer aquela palavra sobre honrar pai e mãe exatamente para o Dia das Mães, para aquele momento, naquele culto. Então alteramos um pouco a cronologia dos mandamentos, né? Mas hoje nós queremos nos voltar para outro tema sumamente importante, e eu peço a sua atenção então para ele. Famílias que influenciam a sociedade respeitam o nome de Deus. Essa é a nossa palavra nesta manhã. Famílias que influenciam a sociedade respeitam o nome de Deus. Quando nós citamos determinados nomes famosos entre nós, nomes históricos, quando citamos esses nomes, tipo Santos Dumont, JK, aí pode ser o Juscelino Kubitschek, mas pode ser também o John Kennedy, né? Pode ser o outro JK, ou Pelé. Não pensamos em sons das palavras, nas letras, mas pensamos nas pessoas que esses nomes representam, naquilo que esses nomes representam. Quem essas pessoas, esses nomes representam? A história que esses nomes representam. O que está de fato por trás desses nomes que são mencionados? Pensamos na pessoa que está por trás do nome, no que ele disse, no que ele fez, como ele era, na influência que a sua vida teve. Então o nome de uma pessoa, muitas vezes, tem um significado muito grande. E quando nós associamos a esse nome, que pode ser muito comum, muitas pessoas têm aquele mesmo nome, há muitos homônimos, mas quando associamos aquele nome a uma história, aos feitos, ao que aconteceu com aquela pessoa, a sua história de vida, muda completamente, muda completamente. O nome de uma pessoa era muito valorizado na cultura hebraica. Na cultura hebraica no Velho Testamento, as pessoas inclusive mudavam de nome de acordo com as circunstâncias ou com o caráter. E quando nasciam as crianças, eles viviam aquele contexto da expectativa da vinda do Messias. Os pais procuravam dar aos filhos os melhores nomes.
na expectativa de que talvez, quem sabe, o filho, o bebê que estava para nascer, fosse ele o Filho de Deus, que estava para vir ao mundo. Então eles procuravam dar nomes que aquela criança crescendo, sendo ele o Messias, sendo ele o prometido, o Filho de Deus que nascia, o seu nome então pudesse refletir essa glória. Eu me lembro do significado do nome de Zaqueu, né? Às vezes havia alguns que não honravam o nome que os pais procuravam dar. E o significado do nome de Zaqueu é aquele que é puro. E Zaqueu nasceu, cresceu, né? Aliás, não cresceu tanto, né? Na história bíblica diz que ele não cresceu muito, mas ao invés de ser o redentor, o salvador do seu povo, se tornou um traidor do povo, né? Até o dia que ele teve um encontro com Jesus e mudou de vida. Mas os pais procuravam dar os melhores nomes para os filhos. O nome dado a um filho tinha a intenção de que o seu significado se concretizasse na vida daquela criança. O significado do nome dado ao filho fosse algo assim poderoso na vida daquela criança. E cada vez que o chamasse por aquele nome, a criança, lembrando o significado do seu nome, aquilo ali tivesse um reflexo, tivesse uma influência poderosíssima na vida daquela criança. E aí nós nos lembramos também o sentido contrário disso. Quando alguns pais insistem em chamar os seus filhos de nomes não muito convenientes, não muito que de fato levantem a autoestima, que levantem o moral daquela criança, mas coloca apelidos pejorativos, depreciativos sobre aquela criança. Chama o filho de burro. Como a criança vai crescer ouvindo do seu pai o tempo todo, da sua mãe, alguma coisa dessa natureza? Os pais hebreus, eles tinham uma visão diferente. Não, o meu filho, ele será um grande homem, será uma grande mulher. E eles colocavam nomes, então os próprios nomes já declaravam isso. Os próprios nomes já declaravam como seria o caráter daquela criança, como ele cresceria e o que se esperava que ele se tornasse quando crescesse. E a criança então passava a vida toda ouvindo alguém o chamar por aquele nome que declarava quem ele seria. Abraão, pai bendito, né? Então ele crescia sabendo, não, eu vou ser um pai bendito, vou ser um pai amoroso, um pai, né? E Deus ouviu o nome de Abraão e disse, não, além de ser um pai bendito, amoroso e tal, eu quero que você seja pai de multidões. Você vai ser então, ao invés de Abrão, Abraão, né? Que coisa! Você pensou nisso quando você deu o nome a seu filho? O nome dado a um filho, então, tinha essa intenção. Na nossa cultura não damos ao nome este peso que ele de fato tem. E essa diferença cultural dificulta a nossa compreensão, algumas vezes, desse mandamento, do terceiro mandamento que nós encontramos entre os 10. E a ética dos 10 mandamentos fala do terceiro mandamento. Muitas pessoas abusam do nome do Senhor inconsistentemente, exatamente por não entender, por não reconhecer a ética que há por trás dessa declaração do terceiro mandamento. Acabam então abusando do nome do Senhor inconscientemente, ou inconsistentemente também. Mas mesmo para nós é emocionante ouvir o nome de uma pessoa que amamos. Quando ouvimos o nome de uma pessoa que nós amamos, nós nos alegramos, não é verdade? E também procuramos protegê-lo, como é o caso da nossa mãe. Estou tendo a alegria de ter a minha mãe hoje comigo, está ali atrás, né? Desde o Dia das Mães está aqui conosco. Que bom ter a mãe por perto, né? Que bom poder ter a mãe juntinho da gente, poder abraçar. E eu me lembro desde criança, né? As crianças têm essa preocupação, se alguém fala alguma coisa ofensiva sobre a mãe, eles se levantam logo para proteger o nome da mãe, né? Alguns se levantam e dizem, ninguém fala mal da minha mãe. Já ouviram isso? Eu já ouvi algumas vezes. É esta atitude que Deus requer de nós. Essa mesma atitude que Deus espera dos seus filhos em relação ao seu nome.
E é essa ordenança que nós temos no terceiro mandamento. O conceito central do texto está vinculado à nossa atitude em relação à pessoa de Deus, que se faz conhecer pelo seu nome. Veja o que diz o texto. Vamos ler então, finalmente, o texto do terceiro mandamento? Vamos ler o texto bíblico. Êxodo 20, verso 7. Vamos todos juntos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Essa é a palavra do terceiro mandamento. Vamos entendê-lo então. Vamos esmiuçar um pouco esse texto. Esse mandamento está dividido em duas partes. Uma é a orientação e a outra a consequência da desobediência. A consequência da desobediência a essa orientação, a esse mandamento. Como as pessoas usam o nome de Deus inconvenientemente? Como é que nós podemos estar usando o nome de Deus em vão? Nós usamos o nome de Deus em vão em algumas situações, por exemplo, quando falamos, meu Deus, Deus me livre, se Deus quiser, Deus é testemunha, juro por Deus. São algumas expressões em que o nome de Deus pode estar sendo usado de maneira inconsistente ou em vão, indevidamente. Agora é interessante nós refletirmos sobre uma coisa importante. Eu disse, pode, e de certo modo eu estou condicionando, né? Pode estar sendo tomado em vão. Por quê? Porque depende exatamente de qual é a motivação da nossa palavra. Porque se por um lado nós podemos estar de fato tomando o nome de Deus em vão, falando, pronunciando o nome de Deus indevidamente, por outro lado, dependendo da motivação, na verdade nós podemos estar apresentando essas palavras como uma oração, como uma declaração de fé também. Mas elas são tão frequentes que nós acabamos nos acostumando e usando indevidamente. O problema não está então no uso dessas palavras, mas na atitude do nosso coração quando as usamos. Quando bem pensadas, as mesmas palavras então elas se constituem numa oração. Pense nessas mesmas palavras agora com uma outra entonação, com uma outra motivação. Quando nós falamos, por exemplo, meu Deus, Deus me livre, no sentido de que o Senhor não permita que isso aconteça. E não no sentido pejorativo, Deus me livre disso. Né? Naquele sentido pejorativo, naquele sentido de que a pessoa fala já para criticar alguém, né? Para fazer a crítica a alguém, nós usamos o nome de Deus. Se Deus quiser, às vezes nós é que não queremos, percebe? Mas aí usamos o nome de Deus em vão, para justificar a nossa própria decisão a respeito de algo. Mas quando essa mesma palavra é colocada de uma outra forma, né? Como naquela palavra de Tiago, irmão de Jesus, quando ele escreve a sua epístola, se Deus quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Muda completamente. Deixa de ser, na verdade, tomar o nome de Deus em vão, mas passa a ser de fato uma afirmação da nossa dependência dEle, uma afirmação da nossa fé, uma afirmação de fato do lugar de preeminência que nós temos para o Senhor na nossa vida. Se Deus quiser, Deus é testemunha. Pode-se tomar o nome de Deus em vão, né? Quando nós queremos apenas usar o nome de Deus, ou na verdade queremos de fato fazer uma afirmação ali importante. Então, quando bem pensadas, as mesmas palavras se constituem numa oração, manifestam a nossa confiança no Senhor, testificam da nossa sinceridade, da nossa fé. O uso impensado revela leviandade. O uso impensado do nome de Deus revela leviandade para com as coisas sagradas. E é exatamente isso que o terceiro mandamento está pautando, que nós não sejamos levianos quando usamos o nome de Deus. Como você tem usado? Como você tem usado o nome de Deus? Como você tem usado o nome de Deus? Como é lá em casa? Como
como fazemos em casa a respeito do nome de Deus? Como ele é usado no nosso dia a dia, nas nossas relações? Será que esse assunto do nome de Deus realmente é importante? Ele é tão importante que Deus o colocou lá entre os 10 mandamentos. E nós vamos verificar isso ainda nessa palavra. Não seria exagero esse cuidado todo? Não seria um preciosismo? O que Jesus poderia nos ensinar sobre esse tema? O que Jesus fala? O que ele trata a respeito desse tema? Vamos ver então quais são as orientações que Jesus nos dá sobre o tema do terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Jesus fala sobre isso em vários momentos. É impressionante como nós vamos ver, vez por outra, nos evangelhos, Jesus trazendo à baila, trazendo a discussão, trazendo a reflexão, o terceiro mandamento. A questão do nome de Deus. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, Jesus trata ali da questão do nome de Deus. Veja aí Mateus 6, verso 9. Você pode ler para mim? Olha aí como é que Jesus trata da questão da importância, do lugar, da preeminência, da honra que deve ser dada ao nome de Deus. Ele ensinou-nos a orar fazendo o nome de Deus santo, ou seja, declarando que o nome de Deus é santo, é separado, é especial, é honrado, é digno de respeito. E nós somos santificados quando deixamos o nome de Deus infundir em nós essa natureza, aquilo que Ele traz com o seu nome, a santidade, a pureza, a cura, a autoridade, a provisão que há no nome dEle, no nome do Senhor. Então Jesus mesmo, já na oração do Pai Nosso, Ele trata da questão, Ele traz o ensino que há por trás do ensino do terceiro mandamento e coloca ali. Mas ainda, na oração sacerdotal também Jesus traz ali a questão do terceiro mandamento, João 17, versos 11 e 12. A igreja pode ler o texto bíblico? Veja como essa questão do nome, né? Jesus trata ali, e Ele trata disso com muito zelo, o zelo pelo nome do Senhor. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome do Senhor, no nome que me deste. Ou seja, Ele estava dizendo: eu procurei honrar o nome do Senhor, cuidando deles ali, estando com eles, o teu nome foi glorificado ali entre nós. Então Jesus, enquanto orava pelos discípulos, Ele também ali, na oração sacerdotal, Ele trata da questão do terceiro mandamento, do honrar o nome de Deus. Mas ainda também, nós vemos aí que Jesus veio para anunciar e glorificar o nome de Deus, quando Ele anuncia a sua missão, o anúncio da missão, da razão dele vir ao mundo, o propósito. Quando Ele trata disso, Ele também traz aí a baila, Ele traz para a reflexão a questão do nome do Senhor no terceiro mandamento. João 5, verso 43, na parte A. Leiam por favor o texto bíblico. Olha aí Jesus mais uma vez trazendo a questão do nome do Pai. É como quando você vai ao cartório, dá uma procuração e dá poder para ser representado. Alguém em seu nome, alguém recebe o seu nome, e em seu nome ele irá agir aquilo que precisa ser agido, aquilo que precisa ser tratado. E Jesus então, Ele evoca isso: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Ou seja, eu trouxe a procuração de meu Pai, eu venho no nome dEle. Jesus trata dessa questão da preciosidade do nome, da representatividade do nome do Senhor. Mas ainda em João capítulo 10, verso 25, Ele também fala da sua missão, por que Ele veio, e Ele relaciona aí o nome de Deus. Leia por gentileza, João 10, 25.
Olha que Jesus chega mesmo a identificar aqueles que criam naquilo que ele fazia como sendo feito no nome do Pai. Ele diferencia, ele faz diferença entre aqueles que de fato eram suas ovelhas, seus seguidores, aqueles que pertenciam ao seu aprisco e aqueles que não pertenciam, a partir da realidade de que eles criam, as suas ovelhas de fato criam, que ele estava ali representando, trazendo, levando consigo o nome do Pai. O nome do Pai estava ali no Filho. João 12, verso 28. Lê, por favor. Olha aí, Jesus, a oração de Jesus naquele momento: Pai, glorifica o teu nome. Glorificar o nome de Deus é fazer com que as pessoas percebam que existe algo diferente na vida daqueles que carregam esse nome. O discípulo deve viver de tal maneira que ele traga honra ao nome de Deus. Quem convive com o discípulo de Cristo, mesmo não tendo a mesma fé, mesmo não comungando a mesma fé, ele passa a respeitar o nome de Deus, ele passa a respeitar o nome de Jesus, pelo simples fato de conviver com aquela pessoa que traz na sua vida o nome de Jesus, que honra na sua vida o nome de Jesus. E é por isso que algumas vezes, quando está ali ao lado daquela pessoa que traz a marca de Jesus, o nome de Jesus, o nome de Deus sobre ela, ele chega mesmo a dizer: desculpa, não deveria ter falado isso na sua frente. E não fala isso de uma forma zombeteira, mas respeitosa, porque ele vê ali a marca do o nome de Deus é honrado, o nome de Deus é percebido, é dignificado, é honrado na vida daquela pessoa. E traz um constrangimento quando diante delas é falado alguma coisa que não convém. Você já passou por essa experiência? Já viu algo assim acontecer? Na sua família, quando alguém usa o nome de Deus em vão, pede desculpas ou passa despercebido. Você tem respeitado o nome de Deus? Mas o que é tomar o nome de Deus em vão? Em vão, vazio, né, o significado, com falta de realidade, falso, sem valor, significados para a expressão vão. Tomar o nome de Deus em vão está ligado então à falsidade, à fake. Tomar o nome de Deus está ligado a algo que é falso, que é mentiroso, que não é verdadeiro. É usar o nome de Deus sem crer realmente, por exemplo, que ele vai ouvir. Usar o nome de Deus pro forma ou por pretexto. Se Deus quiser, nós iremos. Mas no seu coração você já disse: eu não vou na casa de fulano, não. Você não vai, já tomou a decisão, já deliberou que não vai. Já falou entre os seus que não irá aquele compromisso. Mas você diante dele: se Deus quiser, nós iremos. É uma fake, né? Usando os termos de hoje. Não é verdadeiro, é mentiroso. É mentirosa a declaração. O conceito central do texto está então vinculado à nossa atitude com relação à pessoa de Deus. O Deus que se faz conhecer pelo seu nome. Os judeus então tinham o hábito de jurar pelo nome do Senhor para atestar que de fato estavam dizendo a verdade. Mas a mentira tomou conta dos juramentos e então aquilo começou a perder o seu valor. Essa declaração começou a perder o seu valor quando passou a ser apenas alguma coisa pro forma, apenas uma maneira de reforçar uma mentira, dar credibilidade a alguma coisa que era mentirosa. Perdeu completamente o valor. Em Levítico 19, versos 11 e 12, veja o que diz aí, a advertência bíblica sobre essa atitude. Pode ler? Veja então que eu estou falando isso hoje, né, século 20, 21,
E lá no início, lá no Antigo Testamento, nos Levíticos, né? Naquele momento, quando as pessoas estavam vendo, né, o agir de Deus assim, de uma forma espetacular, tremenda, de uma forma sensacional, as coisas aconteciam ali, diante dos seus olhos. Os 10 mandamentos tinham acabado de ser entregues de uma forma extraordinária. A advertência para que não tomassem o nome de Deus em vão estava ali, naquele momento, e as coisas aconteciam. E Deus vem então e através dos seus servos, leis complementares à Constituição, que eram os 10 mandamentos, são então entregues. E essa lei complementar aí de Levíticos: não furtem, não matem, não enganem os outros. E ele diz então: não jurem falsamente pelo meu nome. Ou seja, não usem o meu nome, não usem o meu nome para jurar falsamente, profanando assim o nome do seu Deus. Ou seja, Deus está dizendo: o meu nome é santo, não misture o meu nome, não misture o meu nome com as suas mentiras. Colossenses capítulo 3, verso 9, saltando para o Novo Testamento, olha o que Paulo apóstolo, ele também adverte. Você pode ler o texto? Ainda Efésios 4, 25, vamos ler. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Tem Efésios aí? Efésios 4, 25? Ok, todos juntos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Amém. Uma das maiores deficiências de caráter que uma pessoa pode ter é a falta da verdade. A pessoa perde a credibilidade porque nunca sabemos se realmente podemos confiar naquilo que está sendo dito. Algumas vezes distorce a verdade para agradar. Às vezes distorce a verdade para divertir, para brincar com alguma situação. Muitas vezes é uma meia-verdade que está sendo dita. É uma meia-verdade, mas que pode ser uma omissão da verdade toda. Independente do motivo, quem distorce a verdade, na verdade, o que está acontecendo é uma identificação, ainda que ligeira, ainda que distante, está havendo ali uma identificação com o pai da mentira. E aí começa a se tornar perigosa a brincadeira. João capítulo 8, verso 44 diz o seguinte, vamos ler juntos? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E quando chegamos no último livro da Bíblia, no Apocalipse, na Revelação, né, conforme é o nome lá usado pelos ingleses, Apocalipse 21, verso 8, olha que diz o texto bíblico, vamos ler também juntos? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Você tem ensinado no seu lar o valor do nome de Deus? Será que o nome de Deus de fato tem sido olhado com reverência na sua vida, na vida dos seus, na vida dos seus filhos, na sua casa? Será que de fato nós temos olhado o nome de Deus e temos procurado santificar esse nome, dar a ele lugar de honra e não procurar confundi-lo e usá-lo em circunstâncias menos especiais, menos honrosas no nosso dia a dia? Em segundo lugar, uma segunda reflexão sobre esse tema, sobre as consequências de quebrar esse mandamento. Quais são as consequências? Falamos que o primeiro mandamento é apresentado, né, ali no texto bíblico, e no segundo momento, ali na apresentação de Êxodo 20, verso 7,
nós temos as consequências do mandamento. Veja o que diz o texto de Êxodo 27. Não tomarás, não, ok? Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Essa é a consequência, né? Só a igreja pode ler para mim, por favor? Muito bem, aí está então a consequência do tomar o nome de Deus em vão. No Antigo Testamento, quem tomasse o nome de Deus em vão, poderia ser condenado ao apedrejamento. Porque normalmente esse tomar o nome de Deus em vão estaria associado também, tantas vezes, a uma mentira, a alguma situação complicada, e o nome de Deus tinha sido usado para ratificar. Não havia documentos naquela época, não havia documentos, não havia cartório, não havia oficial de justiça para ir lá, dar o selo, né? E agora está selado aqui o compromisso, a venda dessa propriedade, a compra daquele animal, daquele carro, né? Carro de boi, carro a cavalo, né? Não tem aqui cartório para registrar. Então, no nome de Deus, eu assumo esse compromisso, né? Um pastor muito querido aqui entre nós no Brasil, ele morou lá no Texas. E o Texas é um estado dos Estados Unidos onde a influência cristã, batista especialmente, é muito grande, muito grande, muito grande mesmo. E ele disse que naquela época, quando ele morou lá, e na cidade onde ele morava, no período que ele chegou lá, até ele regularizar a sua situação, havia aí uma burocracia ainda para cumprir, e precisava comprar as coisas para casa, mas não havia como naquele momento ter ainda o talão de cheques ou alguma coisa para acertar o pagamento, né? Mas a pessoa que o atendia no armazém ali onde eles estavam, sabia que ele era o novo pastor que estaria tomando conta daquela igreja, estaria como missionário ali naquela igreja. E ele entendia o seguinte, que se ele era crente, se ele era o pastor, não havia qualquer problema, porque a palavra dele seria cumprida. Porque ele estava ali, ele, como crente, ele deveria honrar o nome de Deus. E não havia sequer uma anotação feita ou alguma coisa para que ele levasse, pudesse ser cobrado, apenas o registro ali do que havia sido comprado. E de fato, quando tudo se regularizou, foi lá e fez os pagamentos, e ele disse: não, aqui nós funcionamos dessa forma, porque você é crente, nós somos crentes. Em alguns lugares era apenas chegar lá, deixar a moeda e pegar o produto. Ninguém tomava conta se levaria o dinheiro do pagamento do produto, ou se levaria mais do que aquilo que foi comprado, porque eles entendiam que era uma comunidade, era uma sociedade onde o nome de Deus era reconhecido, era exaltado, o nome de Deus era glorificado. Então no Antigo Testamento, o apedrejamento era o castigo para o mau uso do nome de Deus. E essa proibição estava ligada ao juramento falso, que era usar o nome de Deus para atestar uma declaração mentirosa. Quando nós andamos em nosso dia a dia, nós carregamos com a gente o nome de Jesus. Que responsabilidade tremenda. Imagine lá nesse lugar, nessa região dos Estados Unidos, no Texas, né? Nós temos muitos amigos na nossa igreja lá daquela região, né? Muita gente do Texas vem aqui na nossa igreja, trabalham aqui conosco, né? Eles vivem essa realidade lá. Agora você imagina quando a pessoa, levando o nome de Jesus, numa sociedade que confia tanto, que é capaz de dar crédito, né, a alguém, sem que haja nada colocado, apenas a palavra da pessoa. Aqui nós precisamos de carimbo, precisamos de toda a segurança, e ainda assim os compromissos não são honrados. Ainda assim, muitos compromissos não são honrados. Cuidado. É importante lembrar então as implicações desse mandamento. Primeiro, nunca viva como se Deus não existisse. Quando nós tomamos o nome de Deus em vão, juramos o nome de Deus em vão, assumimos um compromisso em nome de Deus e não o honramos, na verdade nós estamos declarando que Deus não existe. Eu não tenho que me preocupar com Ele, eu não tenho que me preocupar com a consequência do que está escrito no mandamento.
pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Em outras palavras, eu estou dizendo que eu desacredito da existência de Deus. Eu desacredito que o Senhor não tomará por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Nas entrelinhas é essa a declaração. Segundo lugar, viva todo o tempo consciente de que Deus está vivo e está presente. Deus está vivo. Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus se tornou carne através do seu Filho Jesus. Veja lá o texto de Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. Vamos ler toda a igreja juntos esse texto bíblico? Vamos todos juntos ler o texto? Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso, vem do maligno. Veja que palavra, o que Jesus traz para nós, né? Jesus pega aquele mandamento, ele amplia o mandamento, né? Ele fala, olha, vocês agora têm uma palavra só. Não fique aí cocheando entre uma coisa e outra. Não diga uma coisa hoje, outra coisa amanhã. Mas seja o seu sim, sim, o seu não, não. Para que você depois não se envergonhe daquilo que você diz. Se a sua palavra não, ou se a sua palavra não é suficiente, então nada tem valor. Analisando ainda o terceiro mandamento, nós identificamos que Deus claramente estabelece uma penalidade para quem desobedece ao mandamento. E esse mandamento então traz consigo um aviso específico, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Muitas pessoas não atentam para essa consequência, e muito menos param para refletir sobre as palavras de Jesus. E Jesus diz em Mateus 12, versos 36 a 37, no texto que nós temos lido, né? Vamos ler juntos? Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Um dia então nós iremos prestar contas, ou seja, o que fizemos com o nome do Senhor? O que fizemos com o nome do Senhor enquanto filhos de Deus? Nós recebemos o seu nome na nossa vida. No dia que nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos o quê? As pessoas dizem, você agora é um filho de Deus, né? Você agora é um membro real da família de Deus. Você é irmão de Jesus, não é assim que nós aprendemos na igreja? Nós recebemos o nome dele, e nós falamos muito sobre 2 Crônicas 7,14, né? Agora no mês passado, quando Deus fala ali em 2 Crônicas 7,14, sobre o povo que se chama pelo meu nome. Nós levamos o nome de Deus. Então nós iremos prestar contas do que fizemos com o nome do Senhor. Em nossa sociedade hoje, a justiça brasileira já tem punição. Existe punição prevista no Código Penal. Já tem punição, a própria Constituição também trata dessa questão, para quem calunia o nome de alguém. Ou seja, falar em verdades de alguém é passível de processo, por calúnia, por difamação. Muitos vão à justiça por algo dito a respeito dele, alguma coisa indevida dita a respeito dele, envolvendo o seu nome, o nome da sua família. Pessoas vão em juízo por conta disso.
Nós sabemos disso. E dessa forma, então, cumprindo a lei dos homens, juízes penalizam aqueles que faltam com o devido respeito ao nome de alguém. Vocês já ouviram sobre isso? Alguns processos são conhecidos, são notórios, são famosos na televisão. Quanto mais culpados serão os homens por abusar ou fizer mau uso do nome de Deus, ou faltar com a devida reverência com o nome de Deus, e ainda agir em nome de Deus de forma desonesta. Vejam aí então a responsabilidade, vejam então a seriedade com que Deus trata da questão. Ele não tomará por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Imagine como Deus julgará isso. O objetivo da lei de Deus então é levar o homem a ter convicção do pecado. O terceiro mandamento nos torna então sujeitos à ira de Deus. Veja o que diz Hebreus capítulo 10, versos 30 a 31. Pedi à igreja que leia em voz alta. Aí está a palavra de Deus sobre isso. Graças a Deus pela cruz de Jesus, pela graça de Deus, há perdão na cruz de Cristo. Será que você precisa do perdão de Deus a respeito disso? Será que nós estamos precisando do perdão de Deus a respeito da maneira como nós tratamos com o seu nome, como lidamos com o nome de Deus na nossa vida? Você precisa receber a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Você deseja de fato honrar o nome de Deus na sua vida? E finalmente eu gostaria de, uma última parte dessa nossa palavra de hoje, eu não estou nos minutos finais ainda, né? Não estou a 1 minuto não, mas ainda uma última reflexão. Como viver esse mandamento? Como nós devemos viver esse mandamento de forma prática? Talvez você diga, eu não minto, eu não uso o nome de Deus com leviandade, mas qual é o espírito desse mandamento? Qual é o espírito que subjaz a esse mandamento? Vamos todos garantir que obedecemos de fato ao terceiro mandamento no seu espírito. O espírito da lei, o que o legislador quis dizer, o que estava realmente no seu coração quando ele legislou. Qual era o sentimento de Deus quando ele escreveu isso, quando ele entrega a Moisés? A nossa declaração de fé em Cristo deve ser real e não vazia de significado. Então qual é a maneira prática de nós estarmos cumprindo esse mandamento? Primeira coisa, evite maus hábitos com o nome de Deus. Evite maus hábitos com o nome de Deus. Evite hábitos que, mesmo sem a nossa declaração verbal do nome de Deus, na realidade, são uma profanação desse nome. Cuidado com os vícios de linguagem, em nossas orações, às vezes querendo ser delicados no trato, na palavra, Paizinho, Senhor, entre uma frase e outra, como que para respirar e pensar, você repete desnecessariamente o nome de Deus em suas orações. São reflexões que nos são trazidas. Outra coisa deve ser evitada é o chamado eufemismo, que é a forma branda de dizer certas coisas, ou suavizar as palavras. Paizinho, meu Deus, meu Jesus, o cara lá de cima, ou aquela expressão, meu Jesus Cristinho, meu Jesus Cristinho. Evite maus hábitos com relação ao nome de Deus. Outra coisa ainda, escolha um estilo de vida, atitudes, palavras, ações consistentes com o nome que temos, consistente com o privilégio de levar o nome que recebemos um dia, o nome de filhos de Deus. Nós podemos profanar o nome de Deus através do nosso silêncio, da nossa omissão em determinados momentos, da nossa conduta incoerente com a nossa fé. Então procure viver a vida cristã como um estilo de vida, guardar o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão como um estilo de vida. Uma outra maneira prática disso, valorize o nome de Deus e de Jesus.
Valorize o nome de Deus e o nome de Jesus. O nome do Senhor é santo, né? Paulo, escrevendo sobre o nome de Jesus, ele disse que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é Senhor. É o nome diante do qual se dobra todo o joelho dos que estão na terra, nos céus e debaixo da terra. João 14, verso 13 diz: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então creia no Deus do impossível e viva confiando no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Deus. Viva também, uma outra maneira prática, viva para honrar o nome de Deus com a sua vida. Essa é uma outra maneira prática de você não tomar o nome de Deus em vão, de você honrar o nome de Deus. Viva para honrar o nome de Deus com a sua vida. Eu juro por Deus que irei. Nós ouvimos isso, né? Eu juro por Deus que vou pagar. E quando isso não acontece? Fazemos ao Pai uma petição e assinamos com o nome daquele que tem autoridade no céu e na terra. Sua vida fala mais alto do que as suas palavras. Nossas vidas falam mais alto do que as nossas palavras. Veja então Colossenses capítulo 3, verso 17. O que a Bíblia fala sobre isso? Você pode ler o texto bíblico? Amém. Use o nome do Senhor, mas use com consistência, com verdade, com firmeza, com desejo de honrar e de agradar ao Senhor. Não use o nome de Deus para esconder inconsistência. Essa é uma outra prática equivocada. Mas eu sou crente. Na verdade, você está sendo inconsistente e não está firme naquela declaração, não está firme na sua posição, mas usa essa expressão como membro da igreja, não por sua deliberação pessoal, não por sua convicção de fé, mas você diz: como eu sou membro da igreja, eu vou adotar essa postura aqui. Com isso, a responsabilidade que temos de dizer que somos cristãos é representar esse nome com autoridade, ou seja, eu sou um cristão. Representar de fato as verdades do Evangelho com convicção, como aquilo que cremos, aquilo que nós postulamos. Aquilo que nós declaramos, aquilo que nós afirmamos, é de fato a nossa convicção de fé. E não digo isso apenas porque eu tenho que dizer, porque eu sou um crente, porque eu sou um membro da Igreja Batista do Ingá, não, porque eu creio nisso. Ou seja, eu sou um cristão e os valores de Cristo são a minha regra de integridade. Essa é a maneira de declararmos isso. E não usarmos o nome de Deus para esconder inconsistência entre aquilo que nós realmente cremos, aquilo que está no nosso coração e aquilo que declaramos crer. 2 de Timóteo capítulo 2, verso 19, finalmente o texto bíblico diz, último texto bíblico desta manhã, vamos ler juntos? Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Amém, amém. Vamos colocar em pé. Vamos repetir esse texto bíblico. Creio que de tudo isso que foi dito nessa manhã, da grande declaração que temos ali em Êxodo 20, verso 7, a palavra de 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 19, sumaria tudo isso, né? Afaste-se, vamos juntos? Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Amém. Você quer viver honrando o nome de Deus? Você quer de fato honrar o nome de Deus? Você deseja que todos na sua família honrem o nome de Deus por palavras, por ações? Esse é um tempo de arrependimento e de avivamento. Deus nos ajude a viver sempre com a consciência de que Ele é um Deus presente e digno de reverência. Amém. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar ao Senhor. Que nessa manhã você possa estar decidindo, nesta manhã, com essa palavra, com essa reflexão,
ensinar a sua família o valor do nome de Deus. O nome de Deus é precioso na sua casa. Você possa decidir também na sua casa, na sua vida, confessar Jesus, o nome de Jesus como seu Senhor e como seu Salvador pessoal. Você possa decidir também viver honrando o nome de Deus em palavras, ações e atitudes. Amém.